Início para nosso Shir Tanya de hoje, Perek Zayin, capítulo 7. Quem está usando o Tanya em português, a página 131. Até agora, no nosso capítulo, o Balatanya nos definiu melhor o conceito de Klipat Noga, aquela clipá, aquela concha e casca que brilha, que realmente a maioria daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não é Kedushá por si só, não é santidade por si só, não faz parte da divindade por si só, mas dá para, com jeitinho, elevar aquilo para Kedushá, transformar aquilo para a santidade. Como ao mesmo tempo dá, usando no caminho errado, usar aquilo para Shalosh Klipot para as três cascas e conchas totalmente impuros. Que nem nós falamos na hora da comida é uma cirurgia. Nós que decidimos o que vai acontecer com aquela comida. Se comemos com a intenção de ganhar força, de ganhar vitalidade, energia para poder servir a Hashem melhor, aquela comida sobe que vai se incluir na santidade. Se por outro lado comemos por outros motivos que vamos ver hoje, aquela comida desce para os três klipot impuros. Na nossa última aula, questionamos um pouco a viabilidade e a facilidade desse plano. Será que não é uma meta muito difícil para a pessoa sempre pensar tudo que eu estou fazendo, Hashem Shamayim, em honra de Deus, e ligar todos os seus afazeres com a santidade? Será que é fácil ou não? Eu só quero anotar para vocês que num discurso do quinto Rebbe do Chabad, do Rebbe Rashab, ele escreve o seguinte: isso é possível somente se uma pessoa reza como se deve. Se a Avodat HaTfilah, se o serviço de reza dele de manhã era como que precisa, como se deve, o dia vai de acordo. Porque o que uma pessoa tem que fazer durante a sua Tfilah? Ele tem Lidbonen Belukut, ele tem que se aprofundar na divindade, tem que se aprofundar em tudo que ele pode saber sobre Hashem. Também tem que se aprofundar como existe Elukut em tudo, como existe divindade em tudo. Durante a sua reza, já que ele está rezando com essas ideias e meditando sobre esses conceitos, ele ganha uma vontade para ser conectado com a divindade. Ou seja, ele está querendo, durante a Tfilah, ele decide que durante o dia ele vai buscar a divindade que existe em tudo e não a matéria por si só, que normalmente é algo que não tem, ou seja, não representa ainda a divindade. Já que ele despertou essa vontade durante a sua Tfilah, isso deixa uma energia para o dia inteiro, que dá para ele a força, que também quando ele se dedica para seus assuntos materiais, até necessidades do corpo, ele vai realmente poder juntar todas as suas forças para ser em honra de Deus e dedicado a Deus. Mas, obviamente, é necessário trabalhar antes. Isso é o correto. Aliás, a maioria do nosso dia, o que nós enfrentamos, essa Klipat Noga, que é nosso trabalho, vem que essa clipá que brilha, essa concha que brilha, seja elevado para a santidade. Mas agora, hoje, vamos ver que às vezes a gente esquece. Hoje a gente não quer saber. E quando se esquece, não quer saber, acontece algo totalmente diferente. Mishahu bezolelei basar. Por outro lado, se alguém faz parte daqueles que vorazmente comem carne de uma forma exagerada, e também sobre yain, eles se enchem de vinho. E qual que é o motivo? Não que nós vimos antes que o Rover comeu carne para ter uma mente aberta e bebeu vinho para realmente poder entrar mais no foco para estudar a Torá diferente. Não, a intenção dele é simplesmente
encher a barriga e se dedicar para assuntos prazerosos do nosso mundo. Ou seja, seu corpo tem apetite. Seu corpo vem da alma animal, ou seja, ele está satisfazendo as vontades, os prazeres da alma animal. Nesse caso, diz o Balataya, já que é lemalot tavod gufo v'nafsho abhamit, já que isso aqui é para realizar os desejos do seu corpo e sua alma animal. E isso já sabemos. Shubchinat Yisod HaMayim. Já no primeiro capítulo vimos que tudo que Deus criou está baseado sobre 4 elementos, que é fogo, água, vento e terra. O poder de desejos para assuntos mundanos, prazeres do nosso mundo, vem do elemento água da alma animal, já que água está ligada com prazeres. A água faz crescer todas as coisas gostosas para comer, por exemplo. Além que a água é um lugar onde as pessoas se divertem demais e sentem o corpo demais. Por isso, praias do Brasil, por isso, quando olhamos o conceito do elemento água da alma animal, que vem dos 4 maus elementos da alma animal, mas está ligado com a alma animal, através de uma pessoa se dedicar para comida, para carne e bebida dessa maneira, a vitalidade que está dentro da carne e do vinho, e essa vitalidade que a pessoa ingeriu uma vitalidade, ela desce e ela é absorvida temporariamente no mal dos 3 klipot atmiot. Em vez de poder ter subido para a Kedushá, para a santidade, temporariamente ela é degradada, ela desce, ela está integrada, internalizada, absorvida dentro do mal dos 3 klipot impuros. E isso, para aquela comida, é uma má notícia. Em vez de poder ter uma elevação, ela teve uma descida, que piorou a situação dela. De gufo. E o próprio corpo da pessoa, o que acontece com ela? Nascer lahen se torna para eles, para os klipot, qual klipot? Para os 3 klipot impuros. Levush umerkavá, se torna um veículo e uma carruagem. No Hassidut, quando se usa a ideia de carruagem, o veículo significa totalmente subjugado. Porque um veículo, ele não pode ter uma vontade própria. Imagina se você vai sentar no teu carro, você vai falar, vamos para cá, o carro, mas eu acho que tem que ir no outro caminho. Você logo vai se desfazer do carro assim, não obedece. Veja se é um cavalo. O cavalo não vai obedecer, ele tem o caminho que ele está querendo dizer. Que tipo de cavalo é isso aqui que não escuta? Já carruagem, o veículo, significa algo que é totalmente anulado. Nesse caso, se a pessoa ele conseguiu abaixar a comida para os 3 klipot impuros, o corpo dessa pessoa foi totalmente subjugado aos 3 klipot impuros, ele também se tornou um veículo, ele também está servindo os interesses dele. Ou seja, através dele, acabou fornecendo para eles aquilo que eles realmente gostaram. 3 klipot impuros, o que eles querem? Que tudo desce para o mundo deles. Mas isso é a boa notícia, ela ficha. Tem como resgatar aquela energia, tirar essa energia dos 3 klipot impuros. Ada sheyashuv adam, até que a pessoa vai fazer chuva, vai se arrepender. E yarzor lavodat Hashem utorato. Ele vai voltar para servir Deus. Não somente servir parcialmente, vai realmente se dedicar para o serviço de Deus e para a sua Torá, e realmente entender qual que é o seu objetivo no mundo, que é levar o mundo, em vez de Deus nos livre, a baixar o mundo. Ou seja, quando a pessoa vai se dar conta daquilo que aconteceu, falar, olha, estou muito arrependido, fez um grande erro, eu vou agora me dedicar a servir a Hashem. E eu vou pegar aquela energia que eu poderia ter usado para que já vou usar ela agora. Ele pode recuperar aquilo que ele causou descer para os 3 klipot atmiot.
Em outras palavras, ele pode tirar aquilo dos três klipot atmiot e devolvê-los para a Kedusha. Como que ele faz isso? Aqui tem o segredo. Já que essa carne e vinho que ele comeu, eles eram kasher. Era reta, era kasher. E yain kasher, o vinho também era kasher. Por isso, já que ele é o culpado por seus desejos, para degradar aquilo para os três klipot impuros, já que ele foi o culpado, ele pode corrigir. Quando ele volta para Avodat Hashem, ele está usando agora aquela energia. Ele ainda pode usar, tudo bem, como ontem. Aquele de ontem me deu saúde, fez parte do meu corpo. Está lá ainda. Vamos usar aquilo para servir Hashem hoje. Ele consegue resgatar aquilo, porque na realidade ele está servindo, ou seja, ele consegue resgatar, não porque ele decidiu, porque realmente ele vai servir Hashem com aquela força. E já que não era uma carne treif, tem o poder de servir Hashem com aquilo e pode resgatar aquilo para a santidade. Agora temos uma palavra interessante, Shezeu Lashon Heter Umutar. Agora entendemos melhor as palavras Heter. Heter significa permissivo. Mutar significa permitido. Ou seja, também a palavra Heter e Mutar significa não está amarrado. Quando alguma coisa está amarrado, se chama Assur. Quando é mutar, em hebraico significa não está mutar. Lehatir kesha significa abrir ou não. O que se chama que está aberto, que está possível de resgatar? Quando eles falam, isso aqui é mutar. O que é mutar? Dá para dar um jeito. Apesar que não está agora num lugar muito confortável, desceu para as três que pode estar criando, mas foi reta, foi permitido por isso. Foi algo que era permissível, por isso usa aqui agora, não é tarde. Usa aquele parque do chão. Se tivesse que lomar isso para dizer que não não está amarrado e preso pelo poder das forças externas. Impedindo o objeto de se conectar e retornar e acender para Hashem. Por isso, a pessoa pode realmente resgatar aquilo, porque é algo permitido, usa hoje. Mas, diz o Balatai, mesmo se ele vai resgatar aquilo, algum problema sobra. Algum vestígio daquilo vai sobrar no corpo. Ou seja, no corpo aqui vai significar os três klipot impuros. Ou seja, mesmo quando ele reverte a sua energia através da sua chuva e dedicação para o serviço da Hashem, um traço daquilo permanece no seu corpo. O traço dos três klipot continua no seu corpo. Ou seja, já que por algum tempo se tornou parte do seu corpo, e aquela comida desceu para as três klipot atmeiot, já que os três klipot atmeiot se tornaram parte do seu corpo, por mais que ele vai resgatar aquilo, alguma coisa sobra, e por isso a pessoa precisa Chibut HaKeva. Chibut HaKeva, isso é chamado purgatório da tumba. Isso, quem estuda Kabbalah, principalmente os livros do Mussar, é um dos meios de purificação espiritual que a pessoa tem que passar se ele falhou nesse sentido. E através desse processo, que é chamado purgatório da tumba, se tira aquele vestígio do mal, aqueles traços do mal que sobraram, aquele pouco, é muito pouco que sobrou, que já a maioria ele conseguiu resgatar, mas aquele pouco que sobrou nesse purgatório da tumba é necessário. Por isso, de um lado, uma grande notícia que dá para salvar, mas depois vamos estudar que podemos dar um jeito com isso também. Mas isso vamos deixar para depois, para não precisar desse purgatório da tumba, que não é nada interessante.
וכן também, החיות שבטיפות זרם, também com respeito àquela energia e vitalidade das gotas de sêmen emitidos do corpo. Mas isso foi feito não com a intenção dedicado para Hashem, mas estava ligado com a luxúria animal, desejo animal que tem na pessoa. Que ele realmente não se conduziu de uma maneira sagrada sobre a qual estudamos no capítulo 2, durante a intimidade com sua esposa. Obviamente, estás falando com Mishtot Torah, com sua mulher, que ela não é na época do Nidá que ela é impura, estás falando da época da pureza dela. Mas mesmo se é da época da pureza, e é permitido, e é uma mitzvah, mas se ele não se comportou conforme aquilo que nossos sábios ensinam, com santidade, e com toda a devoção que é necessária, sobre o qual o Balatari nos já explicou um pouco no capítulo 2. Mas em contrapartida, ele se comportou com a luxúria animal, como se tivesse um ato totalmente físico, animalístico, assim mesmo. Aquela vitalidade é temporariamente absorvida aqueles 3 clipot impuros até que a pessoa se arrependa. Aqui de novo a mesma coisa como comida. Arrepender adiante. Ou seja, os 2 exemplos que Balatani dá, tanto comida como também da intimidade, o ato por si só não é proibido, é um ato permitido. Até uma mitzvah, de uma certa forma, mas muito depende do pensamento da pessoa. Já que depende do pensamento da pessoa, a pessoa é capaz de corrigir, pensa bem. Corrige, reverte teu pensamento. Entretanto, um vestígio sobra, mesmo se ela se arrepende e precisa desse purgatório da tumba. Mas não se assusta, porque nós vamos resolver esse assunto. Diferente é bemachalot asurot ubiot asurot, tal não é o caso diferente, é se alguém se alimentou com alimentos proibidos, ou relações sexuais ilícitas, os quais derivam dos 3 clipot inteiramente impuros, não é mais clipot não, ou seja, ele fez alguma coisa que o ato realmente é proibido. Essas não são mais mutar, eles são assur. O que é assur? Eles são presos e amarrados nas mãos das forças estranhas, isso aqui é o nome para os clipot, e isso é para sempre, não dá para resgatar aqui. Aquela força fica presa nas mãos dos 3 clipot para sempre. Vem normal limisham, jamais que eles vão ser elevados dos 3 clipot, ad ki yomam, até que venha o dia deles. E qual que é o dia deles? Quando vai chegar o dia deles, é quando eles vão desaparecer completamente do nosso planeta, da Terra. Conforme está escrito, e a morte vai ser totalmente engolido, eliminado para sempre, conforme está escrito no versículo de Ruach Hatumah Avir Minaretz. E eu removerei o espírito da impureza da terra, ou seja, quando os clipot vão deixar de existir, a vinda de Mashiach, as centelhas da santidade são libertados delas e eles voltam para Kedushá. Mas isso é a vinda de Mashiach. Até lá, eles estão presos e a pessoa não pode fazer nada. Entretanto, na nossa próxima aula vamos estudar que tem um tipo de chuva que a pessoa pode fazer, que ele consegue também devolver aquilo que desceu para 3 clipot, porque eles eram proibidos. Ou seja, mesmo se ele comeu carne treif e coisas assim, o Balatari vai nos explicar que tem jeito. Mas esse jeito temos que estudar bem, entender qual chuva temos que fazer para realmente redimir todas essas faíscas divinas que foram presos, os 3 clipot através do atos impuros, atos errados, pecados. Isso vamos deixar
para nosso próximo show. Mas no fim, o que a gente percebe? Eu acho que essa aula é tão fundamental para nós, porque nos coloca diante de uma grande responsabilidade. O que nós vamos defrontar durante o dia? É o mundo inteiro que está na nossa frente, que Deus nos entregou ao mundo. E nós vamos ver quantas vezes durante o dia temos que tomar decisões, e decisões críticas. Por exemplo, vamos tomar um copo de água. Será que nós somos imbuídos com isso? Que essa água faz parte do contexto do Surya Hashem? Será que a nossa reza de manhã foi de acordo? De tal forma que quando eu tomo essa água, eu já estou numa missão, que nem um soldado que está no exército. Ele sente já que ele está numa missão, e a água faz parte de uma missão. Será que nós sentimos isso? Ou que nós somos fora disso, de vez em quando vamos fazer alguma coisa para Deus também. Quando chega... Aliás, muitas outras religiões praticam a religião dessa forma. Vamos dedicar 1 hora por dia, onde nós vamos fazer uma reza para ele, com isso está resolvido o assunto. Não. O nosso, nós somos empregados 24/7, todos os dias, por a vida inteira. O mundo é na nossa frente, e a pergunta sempre é myself ou Hashem? É para mim ou para Deus? É próprio mim. Ani lo nivreiti ela leshamem. Eu fui criado somente para servir Deus. Isso é ali. Quem entra nisso aqui está no ciclo. Porque ele nunca está sem emprego. Aliás, ele nunca está... Eu tenho emprego. O maior emprego ele tem. Os outros empregos que nós temos durante o dia, os outros deveres se encaixam nisso. Não o contrário. Já que os outros empregos se encaixam, como que a pessoa está desempregada? Vamos até imaginar o nosso mundo, para dar um exemplo. Alguém está trabalhando no multinacional. Ele viaja o mundo inteiro, faz negócios enormes. E entre esses vários negócios, ele tem muitas tarefas, vamos dizer. Tem muitas tarefas. Um dia, o CEO dessa firma me chamou, esquece alguma coisa. Essa tarefa pequena, é o que você faz mais. Eu sei que você gosta, mas é o que você faz. Eu preciso você para assuntos maiores. Bom, se o dono disse a multar desse ano, tem que obedecer. Depois ele vai sentar e chorar, mas eu perdi todo o meu emprego, agora que não faço essa coisa pequena. Se isso aqui é entre tarefas numa empresa, que as tarefas, no final das contas, têm uma certa ligação. Para nós é diferente. A nossa obrigação é trabalhar na empresa de Deus, de tornar o nosso mundo. Isso é nosso emprego. Isso é nosso respeito. Todos os outros são detalhes que temos que fazer para poder fazer a nossa tarefa grande. Aonde que tem que ser a nossa maior preocupação? As coisas pequenas ou coisas grandes? Agora, quando você fala que maior preocupação não é em tempo, quanto tempo eu dedico, mas a nossa cabeça. Por isso a pessoa nunca sofre de estresse. Aliás, não estresse daquilo que você até agora. Ele pode ter, mas aquilo que não se chama estresse, sobre isso vamos ver nos capítulos 26 adiante. Por isso a pessoa começa a se tornar uma outra pessoa. E por mais que é difícil ele falar isso aqui, com toda a verdade, mas cada vez acredita no Balatani, e cada vez ele vai pegar mais um passo, até que ele vai formar uma outra pessoa. Tá certo? Até o próximo. 4 minutos.